Conto: Deus, o faraó e o povo hebreu. Os hebreus eram escravos do antigo faraó, mas também tinham muita fé em Deus e oravam por libertação. Então Deus usou Moisés para libertar o seu povo. Moisés, que cresceu com a filha do antigo faraó e depois fez algo errado e fugiu. Ser humano como qualquer um e também hebreu. Mesmo assim, Deus o escolheu, assim como Deus pode escolher qualquer pessoa para algo importante, para mostrar amor pela raça humana. Moisés não conseguia falar com outro faraó sozinho, então foi com seu irmão Arão. O antigo faraó, pai da mãe adotiva de Moisés, já não estava mais vivo. Continua. Conto: as 10 pragas e os 10 mandamentos. Morreu o antigo faraó e existiu um outro faraó também escravizando os hebreus. Moisés e seu irmão Arão confrontaram o outro faraó, que não quis libertar o povo hebreu, até que Deus enviou as 10 pragas. E mesmo assim, o faraó não quis libertar o povo de Deus, tratando como escravos. As pragas não prejudicavam o povo de Deus, somente o faraó e o seu povo desobedientes. Deus mostrava o seu poder usando os irmãos, e mesmo assim o faraó se achava, achando que tem gente que também pode mostrar poderes, mas Deus mostrou que é maior que qualquer ser humano. A primeira praga é que todas as águas que estavam no rio se tornaram sangue. A segunda praga foram rãs sobre a terra do Egito. A terceira praga foram piolhos por toda a terra do Egito. Para os homens e os animais do Egito. A quarta praga foi praga de moscas. A quinta foi a praga no gado, que são os animais do Egito, nada dos hebreus. E as pragas continuavam, bastante praga, porque os faraó não queria libertar os povos hebreus, queria maltratá-los, ser cruel, isso não agrada a Deus. Mas os hebreus não foram afetados pelas pragas, nem os animais do hebreu. E isso era triste também, mesmo assim era triste para os hebreus, ter que ver essa situação, e para Deus também. A sexta praga foi praga de úlceras, feridas que arrebentavam em úlceras sobre o homem e sobre o animal. A sétima praga foi a praga do granizo em toda a terra do Egito, sobre o homem, sobre o animal, sobre toda a erva do campo na terra no Egito. Ignorem as pedras a seguir que eu me confundi, são granizo. Vamos fazer de conta aí, e não se preocupe que o aluno não vai se machucar. O fato de o Senhor Deus enviar tantas pragas ao Egito mostra como ele é misericordioso. Em vez de destruir imediatamente o faraó e os egípcios, ele deu-lhe muitas chances de reconhecer a ele o seu poder. O propósito do Senhor é fazer com que todos os seus filhos voltem para ele. Só depois de 9 impressionantes manifestações do poder do Senhor e do completo endurecimento do coração do faraó, foi que o Senhor preparou a destrutiva 10ª praga. A 8ª praga foi locustas, comuns aos gafanhotos, que subiram por toda a terra do Egito e descansaram em toda a costa do Egito. Pois elas cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e elas comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que o granizo havia deixado. E não ficou verde algum nas árvores, nem as ervas do campo em toda a terra do Egito.
E o faraó mudava de ideia, depois não queria mais liberar os hebreus. Toda hora se dizia que ia liberar, depois dizia que não liberava. Deus tirava as pragas, depois tinha que colocar outra praga. A palavra de Deus diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse os filhos de Israel ir. E eu não sei porquê. Provavelmente sim, o Faraó também queria escravizar os hebreus. Minha opinião é que Deus quis mostrar que ele existe, que ele tem poder. E quem sabe aquelas pessoas que não acreditam nele conseguissem acreditar. Número 9 foi a praga que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas tão escuras que possam ser sentidas. Então eles não viam uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Após a última praga, que mexeu muito com o faraó, ele permitiu a partida dos israelitas. Esse dia memorável de libertação deveria ser lembrado e comemorado. E assim Moisés transmitiu as instruções acerca da primeira Páscoa. O povo deveria celebrar a passagem de uma vida de escravidão para uma vida nova e liberta por Deus. Depois de terem comido a Páscoa à noite, os israelitas saíram do Egito com todos os seus pertences. Não! Os hebreus tinham muito que comemorar. Eles ficavam tristes, é claro, com muitas coisas ruins acontecendo, mas também poderiam agora adorar a Deus em paz, serem felizes e ficarem longe da escravidão. O número 10, a última praga, foram as mortes dos primogênitos, que são aqueles que nasceu primeiro filho de um casal, primogênito na terra do Egito, humanos e animais, e então os hebreus usaram o sangue do cordeiro para cada casa. Assim, quando o Senhor passou pela terra do Egito, o Senhor feriu todos os primogênitos e não feriu os hebreus. A praga não chegou entre eles, pois o Senhor viu o sangue. Mas, infelizmente, o faraó se arrependeu de libertá-los e os perseguiu até o mar, onde Deus operou um milagre, que foi usando Moisés para abrir o mar vermelho, permitindo a passagem segura de seu povo. E Deus maravilhoso, que ama e luta pelo seu povo, não desistindo de salvá-los. Eu creio que o faraó também teria a oportunidade de ser salvo, mas ele estava muito arrogante, indo contra a vontade de Deus, e tudo o que ele fazia não agrada o coração do Senhor. E o Senhor que teve que ser justo mandando essas pragas, assim como também foi justo com seu povo hebreu quando foram ignorantes e desobedientes. Deus é amor com justiça. Depois que o povo hebreu atravessou o mar, Deus instruiu novamente Moisés para que estendesse sua mão sobre as águas, para que elas fechassem através de si e livrassem o povo hebreu do exército egípcio, que também tentava atravessar. Glória a Deus que finalmente os hebreus conseguiram se afastar do faraó. Apesar de testemunharem milagres, os israelitas frequentemente reclamavam e desobedeciam a Deus. Moisés, sempre intercedendo por eles, recebeu de Deus os 10 mandamentos e outras leis no Monte Sinai, que era para o próprio bem de todos, como viver nesse mundo do jeito certo. Contudo, a infidelidade do povo prolongou sua jornada no deserto para 40 anos, um tempo de muitas provações e grande aprendizado. Uh-oh. Moisés liderou o povo até as fronteiras da terra prometida, sem entrar nela. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque o povo continuava reclamando e Moisés e Arão vão até a tenda do encontro pedir ajuda ao Senhor Deus, que os instruiu da seguinte forma: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta falha aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Ou seja, Deus faria mais um milagre? O Senhor às vezes usa os humanos, mas quem tem poder é Deus. Deus mandou falar a rocha, porém Moisés perdeu o controle e com raiva bateu na rocha. A atitude de desobediência de Moisés revelou falta de fé. Não devemos agir com grosseria, mesmo se alguém for conosco. E não devemos desobedecer a Deus, mesmo que pode ser algo simples para você, para Deus não é. De certa forma, também foi um ataque à santidade de Deus, pois Moisés demonstrou que era a sua própria força que fornecia a água, mas a água era uma provisão divina. É certo que Moisés estava irado com a população rebelde e correspondeu dessa maneira, mas ainda assim Deus decretou que Moisés não entraria na terra prometida.
Depois o povo se alegrava com Deus e reclamava de novo, várias vezes assim. E Deus às vezes os castigava, mas também tinha misericórdia e os perdoava, mostrando seu amor. Como Moisés já sabia que não poderia entrar na terra prometida, pediu a Deus que escolhesse um sucessor, alguém que conseguisse guiar o povo e ajudá-los na conquista da promessa divina. Assim, Josué, um dos espias que tinha sido fiel, foi nomeado o sucessor de Moisés. Moisés subiu até o Monte Nebo, de onde podia contemplar Canaã, a terra prometida. Moisés morreu, como relata o texto, todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Mesmo com os erros de Moisés, ele continuava sendo amado por Deus, assim como toda a humanidade. Mas é um grande exemplo de liderança, fé, esperança, persistência e paciência. Ele foi um servo que confiava nas promessas de Deus e vivia pela missão que o Senhor tinha lhe atribuído. Toda a vida de Moisés aponta para a vinda de um libertador perfeito que viria resgatar e livrar o povo de Deus da escravidão para sempre, livrar do mundo cheio de pecado. Jesus Cristo cumpriu plenamente a lei dada por intermédio de Moisés. Ele também cumpriu a profecia sobre o grande profeta que viria de Deus para ensinar todas as coisas. Outro momento importante foi a reaparição de Moisés na transfiguração de Jesus. Moisés e Elias foram homens de Deus no passado, representando a lei e os profetas, mas Deus deixou claro que era a Jesus a quem todos deveriam ouvir. Deus diz: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escuta o que ele diz." A grande importância da vida e ministério de Moisés foi, portanto, a de promulgar a lei e os princípios do Senhor, além de servir como a sombra imperfeita de Cristo. Como líder, intermediador, profeta e libertador, ele apontou para aquele que seria perfeito, nosso Senhor Jesus. Nunca esqueçam, crianças irresponsáveis, que os humanos são imperfeitos, mas todos podemos ser usados para falar da palavra de Deus e viver grandes momentos, pois temos um único grande Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe. Fim. Não esqueçam de assistir o primeiro vídeo anterior, essa é a continuação.